Bom dia, né? Para quem chegou antes, quem chegou agora, né? Bom dia, Kátia. Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente falou aqui a respeito da série de Taylor, explicou para que servia, né? Só relembrando aqui, ela serve para prever o valor de uma função em um ponto qualquer, usando o valor dessa função e suas derivadas em outro ponto, diferente do que a gente quer prever, né? Então, na nomenclatura lá, a gente chamava de x0, o ponto que a gente usava o valor e suas derivadas, e x era o ponto que a gente estava interessado em prever o valor da função. Eu deixei como dever de casa aí para vocês essa primeira, né, de raiz de x. Então, a gente vai passar por ela. Se depois alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Vamos direto para esse segundo exercício. Então, ele diz o seguinte: utilize a expansão de série de Taylor do seno em torno de zero para mostrar que, no limite, quando x tende a zero, seno de x sobre x dá 1. Bom dia, Luciano. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a expansão da série de Taylor do seno, depois ver como é que a gente pode resolver a questão que ele está pedindo, ok? Então, o que a gente quer, a função que a gente vai trabalhar é seno de x, né? Lembrando que eu uso só o s para representar o seno. E a gente quer isso em torno do x0 igual a zero, né? E o x fica sendo um valor qualquer, né? Não está querendo aqui prever um valor de x específico, né? A gente deixa o x como sendo uma incógnita aí, né? Uma variável qualquer. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui inicialmente a fórmula da série de Taylor, você já deve ter esquecido, né? Então, Taylor de x é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes h. Vou relembrar aqui que o h nada mais é do que x menos x0, né? Então, no nosso exemplo específico, vai ser x menos 0, que é o próprio x, né? Mais derivada segunda em x0 h ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante, né? Já vou botar aqui os 3 pontinhos. E assim vai. Então, o que a gente vai fazer aqui é substituir os respectivos valores, né, nessa série de Taylor, certo? Então, a nossa série de Taylor aqui de x vai ser igual a f de x0. Então, a nossa função f é seno, e a gente vai calcular o seno de zero. Quanto é que vale o seno de zero, pessoal? Zero. Vou até escrever inicialmente aqui, né? Seno de zero. Isso vale zero, né? Mais a derivada do seno aplicada a x0. Derivada do seno, cosseno, né? Vezes o h, a gente já viu que o h nada mais é do que x. Então, quanto é que é o cosseno de zero? 1. 1 vezes x, simplesmente x, né? Mais a derivada segunda aplicada a x0. Bem, a gente derivou uma vez o seno, deu cosseno. O que a gente vai fazer agora é só derivar o cosseno mais uma vez, né? Derivada do cosseno menos seno, né? De zero vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Deixa eu até deixar esse aqui para fazer mais depois, né? Vou fazer mais alguns aqui para a gente pegar o jeitão da coisa. Mas a derivada terceira é só derivar mais uma vez a derivada segunda que a gente já fez. Então, derivada do menos seno, isso é menos cosseno de zero vezes x ao cubo sobre 3 fatorial, mais a derivada quarta é só derivar esse último cara, então volta para o seno, né? Seno de zero, x à quarta sobre 4 fatorial, mais derivada do seno, cosseno de zero, x à quinta sobre 5 fatorial, e acho que daqui a gente já consegue ter uma ideia do que é que vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos substituir todos esses valores. Então, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1 vezes x
dá 1 vezes x. Mais um sinal negativo aqui, então vai ficar um menos, né? Menos, sendo de zero, é zero também. 0 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Menos 1, que é cosseno de zero, vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Mais seno de zero, 0 vezes x à quarta sobre 4 fatorial. Mais cosseno de zero é 1 vezes x à quinta sobre 5 fatorial. E assim vai. Então, veja que tem vários zeros aparecendo aqui, né? Então, esse rapaz é zero, sumiu. Esse aqui também é zero. Esse aqui também tem um zero. E a gente termina aqui, se você prestar atenção, apenas com os termos de ordem ímpar, certo? Então, x elevado a 1, x elevado ao cubo, x elevado à quinta. E veja que o sinal vai alternando, né? Então, a gente tem x elevado a 1 positivo, menos x ao cubo, mais x à quinta. Quem seria o próximo termo que apareceria aqui na nossa série? Menos x elevado a 7. X elevado a 7. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Vamos lembrar de inverter, né? Então, se a gente voltar aqui e escrever, o nosso seno de x, que é igual ao nosso Taylor, se a gente considerar a soma com infinitos termos, né? Vai ser igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, e assim vai, né? Mais x à nona sobre 9 fatorial. E aqui a gente já pode colocar. Então, veja que, usando a série de Taylor, atenção nessa igualdade aqui, né? Se a gente colocou aqui 3 pontinhos, a gente está considerando os infinitos termos. Então, a nossa série de Taylor vai dar exatamente a função que a gente deseja aproximar, que é o seno. Então, lembra, no início da aula passada, que eu perguntei a vocês como é que a calculadora de vocês calculava o seno, né? É usando exatamente essa expressão aqui, ó. Então, para ela poder calcular o seno, essa expressão que vocês estão vendo aqui. Ela aproxima a série de Taylor em torno de zero. Bonito, né? Lembrando sempre que esse x aí, ele deve estar em radiano, né? Então, sempre aqui na nossa disciplina, quando se tratar de funções trigonométricas, em que o argumento não aparece dentro da função trigonométrica, aparece solto, é sempre em radiano, né? Se estiver dentro da função, aí tanto faz, né? Se você vai usar em radiano ou em graus, né? Mas quando aparece aqui fora, lembrar que sempre que isso acontece, a gente tem que trabalhar sempre em radiano. Beleza. Então, tá aí a aproximação de seno usando a série de Taylor. O que a questão dizia era, prove que o limite, quando o x tende a zero, de seno de x sobre x, que isso vale 1. Bem, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a limite, quando x tende a zero. Eu vou substituir o meu seno de x pela expressão zona que a gente acabou de gerar, ok? Então, aqui vai aparecer x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e por aí vai. E vou dividir essa galera toda por x. Então, veja que eu só fiz substituir esse meu seno aqui, né? Essa expressão inteira entrou aqui nesse lugar. Beleza? E agora é só fazer a divisão, né? Então, antes de aplicar o limite, quando x tende a zero, x dividido por x dá 1. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado sobre 3 fatorial. X à quinta dividido por x, x à quarta sobre 4. Opa, sobre 5 fatorial, né? Sobre 5 fatorial. E assim por diante, né? Aqui ia aparecer o x à sétima, vai ficar x à sexta sobre 7 fatorial, né? E por aí vai.
E agora sim, fica muito simples a gente aplicar o limite, né? Limite disso aqui tudo, quando x tende a zero, todos esses termos desaparecem e resta apenas o 1 que a gente queria provar, né? Então, veja que ficou bem simples aí a você provar esse fato. Beleza? Tranquilo, pessoal? Todo mundo compreendeu? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Show! Uma outra pergunta que a gente pode fazer é a respeito da função exponencial, ou uma função potência qualquer, né? Então, é elevado a x, a gente entende muito bem quando x é um valor inteiro, né? Então, é elevado a 2 é vezes é. É elevado a 3 é vezes é, né? Então, se você escolher um valor qualquer inteiro de é muito simples, é muito fácil você compreender o que é que significa você fazer essa exponencial. Mas e é elevado a 2,5? Então, se eu escrever aqui, né? É elevado a 2,5. Isso aqui é vezes é sobre 2, alguma coisa assim, né? Metade do ou, sei lá, né? Vezes raiz de como é que seria elevado a 2,5? Como é que a gente define isso? Como é que a gente expande os limites dessa função, né? Em vez de trabalhar apenas com números inteiros, para a gente trabalhar com números reais, de forma que faça sentido matematicamente, né? E preserve, né? As operações matemáticas, né? E propriedades matemáticas. Então, o que a gente pode fazer para poder responder esse tipo de pergunta é usar, mais uma vez, a série de Taylor. A gente vai trabalhar agora sobre a função e elevado a x, e o que a gente quer é que o nosso x0 seja em torno de zero também. Então, veja que escolher o x0 como seno zero é bastante conveniente em várias funções, né? Então, a gente viu lá no seno que desapareceu um bocado de coisa, né? Aqui no e elevado a x, vocês vão ver que também fica muito fácil. Então, como é que vai ficar a nossa série de Taylor do e elevado a x, né? Então, mais uma vez, vou escrever aqui, e essa a gente faz um pouco mais rápido, né? F de x0, F' de x0 vezes, lembrando que o h aqui vai ser x menos x0, que é x menos 0, que é x, né? Então, aqui eu já vou colocar logo direto o x, certo? Mais derivada segunda em x0 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim vai. Vamos ver o que acontece quando a gente utilizar isso na função exponencial. Quais são as derivadas da função exponencial? Não muda nada, né? Então, se lembre que é elevado a x, se você derivar, dá elevado a x, né? Tem até a piada sem graça, né? Tava lá a festinha das funções. Então, todo mundo lá dançando, seno e cosseno, se divertindo. A gente fazendo a dança do robô, coisa e tal. E o elevado a x, coitado, estava lá no canto, triste, sozinho. Aí a raiz quadrada viu, né? Ficou com pena, foi lá e disse, que é isso, exponencial? Não fica assim, não, se integre aqui, né? Venha se integrar com a gente. Aí disse, não, não vou não, que dá no mesmo. Estou aguardando as risadas, olha Eu tô aí. rindo aqui, viu, professor? Certo? Eu tô rindo aqui por dentro. Muito obrigado, Eu João. deixo o microfone desligado para não Tudo atrapalhar. bem. Muito obrigado, fico feliz em saber. Eu também demais aqui, pelo amor de Deus. Então, pessoal, veja que as derivadas aqui serão sempre a exponencial. É elevado a x. Desculpe, a x0, né? E o nosso x0 é 0. E é elevado a 0 é 1. Então, a gente pode substituir todos esses elementos derivados por 1. Então, f de x0, 1. Derivada em x0, 1, é x. Derivada segunda em x0, 1 também. Então, x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, e assim vai, até dar uma dor. Beleza? Então, inclusive, muitos materiais definem a nossa função exponencial assim. Certo? Então, se você perguntar o que é uma função, né? O que é elevado a x, muita gente diz que é elevado a x é definido como sendo isso daqui, né? Então, veja que isso aqui vale para números não só inteiros, mas números
fracionários, né, números reais, e, inclusive, já já a gente vai brincar com essa expressão com números imaginários. Beleza? Tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos entrar agora num outro assunto a respeito da série de Taylor, que é aquele tal do resto. A gente andou falando aqui um pouquinho sobre ele. Então, quando a gente tinha aqui, né, voltando aqui, aproveitando, a gente botava aqui 3 pontinhos, significa e assim vai, né? Até não há dor, né? Que ia até infinito. Um outro jeito da gente representar era dizer mais R de N, né? Onde esse N aqui era a ordem da nossa série de Taylor. Então, se aqui eu representei até a terceira ordem, aqui eu colocava mais o R de 3. Né? E o que é que esse é o R de 3? Bem, o R de 3 você pode representá-lo de 2 formas distintas. Pode representar como sendo o somatório, né, da enésima mais uma aliás, da iésima derivada, né, aplicada a x0, vezes o h elevado a i sobre i fatorial, onde esse i começa em n mais 1 e vai até infinito. Ou seja, você pode representá-lo como sendo realmente o resto da soma infinita inteira que aparece aqui. Só que isso aí não ajuda a gente em absolutamente nada, né? Consegue-se provar que esse resto pode ser só um único termo, que é a enésima mais uma derivada, só que em vez de aplicar ao ponto x0, a gente aplica isso a um ponto misterioso, xi, vezes o h elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Então, veja que isso aqui nada mais é do que simplesmente o próximo termo da nossa série, só que aqui a gente não vai aplicar o nosso e elevado a x, que seria a derivada, a xi. A gente vai aplicar a um ponto mágico qualquer, né? Então, nesse nosso exemplo aqui, como é que ficaria a equação do nosso R3? Se a gente fosse substituir realmente, né, esse nosso R3 aqui, seria E elevado a xi vezes x a quarta sobre 4 fatorial. Então, prova-se matematicamente que existe esse valor xi, tal que, se você souber ele direitinho e você fizer essa substituição, ele vale por todos os outros termos que você iria adicionar aqui. Que maravilha, né? Só tem um único problema. A gente prova que ele existe matematicamente, mas não existe nenhuma fórmula que diga que valor é esse, né? O que é que a gente vai fazer com esse valor? Lembrando que esse xi, a gente prova matematicamente, mais uma vez, que ele está entre x0 e x, certo? O nosso exemplo aqui, já que x é um valor qualquer, o nosso xi é algum valor maior que zero, né? Então, aliás, eu estou dizendo maior do que zero, supondo que o nosso x é positivo, né? Mas bem, ele está entre 0 e o x que a gente quer. Então, se você quer usar a série dele para prever o e elevado a x no número 200, esse xi aí é algum valor entre 0 e 200. Se você quiser prever n menos 0,5, é entre menos 0,5 e 0, né? A gente consegue provar isso daqui, diga lá. E no caso do intervalo tá trocado, tipo, o x0 for maior do que o x. Aí você inverte aqui, né? Então, está entre um e outro. Foi até o exemplo que eu falei aqui, né? Só falando, né? Então, se o seu x é menos 0,5, está entre menos 0,5 e 0, né? Então, aqui é supondo que o seu x0 é menor do que o seu x. Se for maior, você inverte, né? Então, seria estar entre x0 e x. Né? Então, não importa aí quem é maior, quem é menor, né? O que a gente consegue provar é que existe esse rapaz aí. Beleza, pessoal? Professor, você pode repetir, por favor, o do resto? Então, é o seguinte, você entendeu que a gente aqui teria mais infinitos termos, né? O negócio funcionar. Sim. Aí você está com preguiça de escrever infinitos termos, né? Vai demorar um pouquinho. Aí a gente substitui isso ou por 3 pontinhos e fica subentendido, ou a gente diz mais o resto. Esse resto aqui está substituindo essa resto dessa soma infinita. Inclusive, se você quiser, você pode equacionar isso assim. Então, veja que isso aqui é uma somatória que vai, a partir desse termo, até infinito, né? Do resto da galera, né? Beleza? Entendeu até aí? Sim, pronto. Sim. Aí, o grande pulo que a gente consegue dar é dizer, homem, é uma soma infinita, eu sei, mas eu vou conseguir substituir isso tudo por um único termo. É só esse rapaz aqui. Como assim? Como é que era um negócio infinito e tu conseguiu substituir por um único termo? Eu substituí, mas veja que ele mudou um pouquinho. Aqui não é mais um x0, aqui é um tal de xi, certo? Então, é a enésima mais uma derivada, que é o próximo que aparecer aqui, né? Que seria a derivada quarta,
vezes h elevado à quarta sobre 4 fatorial, só que a quarta derivada a gente não vai aplicar x0, a gente vai aplicar um tal de psi. Ou seja, nesse exemplo específico, o nosso resto 3 seria e elevado a psi, x elevado à quarta sobre 4 fatorial. E esse psi, a gente sabe que ele existe, prova-se matematicamente que ele existe, só que a gente não sabe quem é não. A gente não consegue, não existe nenhuma fórmula, nem nunca existirá, né, que diz qual é o valor que a gente deve escolher para psi. A gente sabe que ele está entre x0 e x. É tudo isso que a gente conhece a respeito dele. Beleza? Beleza, professor, agora entendi. Pronto. Obrigado. Em termos de convergência, Rafael, essa série inteira, ela converge para o elevado a x. O resto, em si, ele converge para um valor qualquer, depende de qual resto seja, né? Então, sei lá, né? Se é elevado a x, é para dar 2,71828, né? Se o x for 1. Se, usando os 5 primeiros termos, deu 2,7, o resto vai ser o 18, 0,01828, né? Então, o nosso resto ele não converge para nenhum valor específico, né? Isso depende de que resto é esse, né? O que a gente sabe é que quanto mais termos você usa na sua série de Taylor, mais próximo você chega do seu valor. Então, o seu resto muito alto, né? O resto de ordem 100, ele vai ser muito próximo de zero, né? Mas a gente não sabe que valor é esse. O que a gente sabe é que existe esse único valorzinho aqui que faz ele convergir para o valor real dele, seja lá qual for, né? Mas esse psi, ele é mágico, né? A gente não sabe que valor é esse. Aí, bem, se a gente não sabe que valor é esse, de que é que serve esse diabo dessa fórmula? Tem duas formas aqui da gente conseguir aproveitar alguma coisa a respeito dessa fórmula. A primeira é olhar para esse termozinho aqui, h elevado a i, certo? Então, veja aqui na fórmula, desculpe, esse aqui não, né? Esse, né? A gente está usando o único termo aqui, né? Sublinhei errado, aqui é da somatória infinita. Vou apagar logo esse aqui. Então, se você olhar aqui, mesmo que você não saiba quem é esse rapaz, veja que o nosso erro, ele envolve h elevado a n mais 1. Isso nos informa que o nosso erro, ele é de ordem de h elevado a n mais 1. Certo, professor? O que é que isso significa? Significa que o nosso termo, ele depende desse h elevado a n mais 1. Ou seja, se você tiver como controlar esse h, lembrando que h é a distância entre o x e o x0, a gente já viu na aula passada que quanto mais distante, pior, né? Então, mais tempo você dá para sua função fazer coisas malucas, né? Se esse h tender a zero, a gente acerta em cheio, né? Não precisa de mais nada, né? De correção, né? Mas na medida em que você deixa a sua função, né? Fazer mais piruetas aí, né? Mais curvas e etc e tal, pior vai ficando. E o que você consegue dizer, ó, se eu estou utilizando uma série de Taylor aqui com esses 3 termos, o meu erro vai ser da ordem de h quarta. Ou seja, se você diminuir o seu passo pela metade, o seu erro vai diminuir em metade elevado a 4. A moral da história seria essa daí. Então, você diz, estou usando um h aqui, né? Estou querendo achar qual é o meu e elevado a 1. Então, o x0 é 0, né? Vamos supor que você deseje descobrir quanto é que vale e elevado a 1. Então, o h aqui, ele é x, que é 1, menos x0, que é 0, ou seja, ele é 1. Certo? E usando esses termos até aqui, você obteve um determinado erro, né? Você fez essa soma aqui e estimou que o seu e elevado a 1 era 2,5, seja lá o que for, né? Aí você diz, rapaz, e se em vez de eu chutar quanto é que é o e elevado a 1, se eu experimentar Bem, vou até dizer assim, eu continuo experimentando com e elevado a 1, mas em vez do x0 ser 0, eu vou usar o x0 como sendo 0,5. Eu vou mexer o x0 para mais perto do valor que eu desejo. Então, o meu h aqui vai ser metade do que era o h no exemplo anterior, concordam? O erro vai melhorar ou vai piorar? Se o h diminuiu, o que acontece com o erro? O erro vai diminuir. O erro vai ficar menor, né? Beleza. E aí? E vai ficar quanto menor? Vai ficar 2 vezes menor? Vai ficar
3 vezes menor, vai ficar 10 vezes menor. Nesse exemplo aqui, se a gente usou 3 termos da série Taylor, veja que o resto ele depende de h à quarta. Né? É de ordem de h à quarta. Portanto, o meu erro aqui, nesse novo caso, ele vai ser 1 sobre 2, que é 0,5, né? Elevado a 4 vezes menor do que o erro anterior. Sacaram aí a ideia? Ou seja, 2 à quarta é 16, né? Então, o nosso erro vai ser 16 vezes menor. Beleza? Entenderam aí? Ó? Isso é uma das coisas que a gente consegue tirar dessa nossa fórmula do resto. Mas esse aqui é o de menos, digamos assim, né? Não é das melhores informações. Beleza? Vamos ver agora uma outra informação que a gente consegue tirar, e essa sim vai ser bem mais útil para a gente. Então, vamos voltar para cá. Você diz, ó, o Caba disse aí que o erro é igual a E elevado ao tal de xi, que eu não sei o que é, vezes x à quarta sobre 4 fatorial. E esse xi está entre x0 e x. Vamos supor que o x0 é 0 também e o x é 1. O que é que a gente pode fazer aqui para poder estimar o nosso erro? Você diz, rapaz, eu não sei que valor de xi é esse, não. Eu sei que esse xi ele está entre 0 e 1, nesse exemplo específico. Beleza, está entre 0 e 1. Então, o nosso erro ele vai ser esse E elevado a esse valor de xi vezes x à quarta sobre 4. E eu não sei qual é o valor aqui entre 0 e 1. Qual é o valor que você acha interessante a gente chutar para o xi, para poder dizer uma estimativa aí, dizer assim, rapaz, o erro é mais ou menos tanto. Qual seria um valor que você acha interessante? 0,5. Acho que o mais interessante que a gente imagina logo é metade, né? Você diz, tá entre os dois, né? Vamos chutar o xi 0,5. Beleza. Aí você vai, chuta o seu xi 0,5 e acha um erro, eu vou chamar aqui de erro médio. Não é exatamente, o termo não é esse, não é um erro médio, porque não é obrigado a quando você chutar o E0 e quando chutar o E1 ou todos os outros valores e fazer... Imagine você chutar o xi vários outros valores, achar o erro e achar o erro médio, né? Isso seria, né? O erro médio, né? Você achar vários deles aqui, né? Soma todos e divide, né? E acha o médio. Aqui você está achando o erro de um xi médio, né? Então, isso aqui não seria exatamente um erro médio. Mas eu vou chamar assim, né? Eu peço licença, né? Mas entender a diferença, né? Mas eu vou chamar ele desse erro médio. Então, você vai achou um erro médio aqui, né? Você diz, ó, o erro médio deu tanto. Aí o cara lá que está querendo usar o valor do E, diz, rapaz, eu estou usando isso para construir uma ponte, certo? E eu estou precisando desse valor para calcular lá a quantidade de cimento, ou seja lá o que for, os ferros. E o que eu quero ter certeza é que minha ponte não vai cair. Tu está dando aí um erro médio e, sei lá, de repente o erro é maior que esse teu médio. Tem 50% de chance da ponte cair, né? Ele diz, ó, usa esse daí. Aí diz, tá certo, vou construir e a gente joga a moeda, né? Se der cara, a ponte cai. Se der coroa, a ponte não cai. Não tá muito bom, né? Meio perigoso, né? Aproxima de 1, professor. Aí vamos lá. Aí, justamente, acho que você está com o raciocínio correto. Então, você diz, não, então, peraí, eu vou pegar o xi maior. Mas, bem, cuidado aqui, que o objetivo aqui é dizer assim, ó, eu vou dizer o erro maior possível. Eu vou dizer assim, ó, mais do que isso você não está errando. Pode estar errando menos, mas mais não dá. Então, se você usar essa quantidade de cimento aqui, eu lhe garanto que a ponte não cai. O que pode acontecer é você estar usando cimento demais, né? Mas cair não vai. Entender a lógica, que é errar, dizer, ó, o máximo é o erro máximo que a gente vai dizer. Aí aqui cabe uma análise. Quando é que é elevado a xi, é o maior possível em módulo, você podendo escolher esses valores aqui. Então, o que você quer maximizar em módulo é elevado a xi. Quando esse xi está entre 0 e 1. Então, qual é o valor de xi que maximiza esse E elevado a xi aí, pessoal? É 1 mesmo, né? Então, veja que a função exponencial é elevada a qualquer coisa, ela é uma função crescente, né? Quanto maior o seu argumento, maior vai ser o valor. Então, se você escolher o xi como sendo 1, esse seu erro aqui vai dar o maior erro de todos.
qualquer outro valor de xi que você escolher dá um erro menor do que ele. Portanto, se você fizer essa escolha, você vai poder dizer que a gente chama da cota máxima do erro, ou simplesmente o erro máximo. Você vai dizer, ó, você está errando no máximo tanto. E uma vez que você escolhe o valor de xi, que maximiza essa função aqui em módulo, a gente passa a dar o erro todo em módulo também. Então, você diz, ó, você errou no máximo 5 em módulo. Eu não sei se você errou para mais, não sei se você errou para menos, mas eu sei que você está no máximo 5 distante aí do seu valor, né? E, a partir daí, o cara consegue, né, ter uma ideia, não, então eu vou ter que usar mais termos da série de Taylor, porque eu queria um erro máximo de 3, ou de 0,2, né? E aí você consegue descobrir quantos termos você tem que utilizar para ter no máximo aquele erro. Obviamente, lembre-se que aqui a gente está exagerando para cima, né? Pode ser que com muito menos esforço você já conseguisse aquele valor. Mas já que a gente não sabe. Entenderam a lógica? Professor? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Diga lá, Rafael. Pode só explicar essa ideia de errar para mais, errar para menos? Eu acho ainda abstrato isso. É o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo achar um exemplo. O que a gente deseja aqui é dizer qual é o pior caso possível. Então, mais uma vez, tentando aqui, né, o exemplo da ponte, né? Então, em algum momento tem algum cálculo lá que vai dizer qual é a quantidade de cimento que você tem que utilizar. Só que esse seu cálculo tem um errozinho, certo? Então, você vai fazer os seus cálculos e no final vai dizer, ó, você tem que usar 200 quilos de cimento. Só que você errou alguma coisa, né? Aí você diz, e aí, errei quanto? Aí a primeira ideia que a gente teve aqui foi dizer um erro médio, né? Então, 200 sacos de cimento, aí você vai dizer, olha, você errou, em média, aí, 2 sacos, para mais ou para menos, né? Então, a resposta correta para a ponte não cair poderia ser, ao invés de 200, poderia ser 198 sacos, ou poderia ser 202. Você errou 2 para mais ou para menos, você não sabe, né? Em média, né? Aí você diz, beleza, então eu vou usar 202. Vai, constrói a ponte e a ponte depois cai, né? Por quê? Porque o erro que você cometeu, médio, na verdade, não era médio, você errou mais mesmo, né? Então, qual é o jeito mais seguro? É você dizer, me diga qual foi o erro máximo que eu cometi. Em média, você acha que eu cometi esse erro, que é 2, né? Mas qual foi o máximo que eu errei? Ah, foi 10 sacos. Então, pronto, eu vou usar 210 sacos. Vou botar o máximo aí e pronto. E se eu errei no máximo esses 10, 210 já está provado que a ponte não cai. Sacou agora? Saquei. No caso, escolher o erro médio seria trabalhar bem no gargalo, assim, no limite, digamos assim. Não é nem no limite. Em termos de probabilidade, seria aquela história. Tem 50% de chance de você estar certo, tem 50% de chance de você estar errado, né? Então, se o seu erro é médio, né? Em metade das vezes você vai estar errado menos do que aquilo, em outra metade você vai estar errado mais. Então, você tem 50%, né? Nesse exemplo específico que a gente está dando da ponte, você teria 50% de chance da ponte cair, né? Então, você diz, não, eu vou botar para mais, né? Obviamente, meu exemplo não é muito bem escolhido, né? Em engenharia civil, quando você faz uns cálculos, você acha o valor mínimo, a galera tem lá um fator de aconchambramento, né? E você multiplica por uma constante e você bota sempre a mais do que o que você calculou, que é para evitar qualquer tipo de problema, né? Mas, supondo que você está fazendo um negócio na conta lá, né? Se você usar um médio, metade das vezes você vai se lascar, né? Enquanto se você errar o máximo, você pode estar gastando mais do que o que deveria, mas você garante que você não vai se lascar, né? Professor, na prova aí, se eu tirar um 5, professor, na dúvida, assim, bota logo lá nota 10. Bota o 10, né? O erro máximo, né? Você vai errar no máximo 5. Professor, se você me provar usando série de Taylor, aí eu resolvo o problema para você. Então, aqui no caso da gente, a gente vai trabalhar sempre com o erro máximo. Isso. Então, vamos sempre trabalhar com o erro máximo. Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Então, deixa eu só concluir essas duas noções. Então, conclusão. Em geral, a gente supõe que o erro de truncamento diminui com a adição de termos da série de Taylor. Isso a gente já comentou um pouquinho, né? Um pouquinho não, comentou bastante na aula passada, né? A gente bota esse em geral aí, porque você pode, na cagada, com 3 termos está o valor perfeito, e com 4 você errar mais um pouquinho, né? A gente fez um exemplo aqui que com 1 termo a gente acertava em cheio, com 2 a gente começava a errar. Aí, bem, à medida que você vai acrescentando mais, ele tende a chegar cada vez mais próximo, né? Com infinitos não tem nenhum erro, né? Então, a gente supõe que ele diminui à medida que você acrescenta termos. Em muitos casos, se esse seu H for suficientemente pequeno, alguns poucos termos
são suficientes para que você tenha uma qualidade muito boa. Vamos mostrar isso no próximo exemplo. E, se por acaso você quiser fazer uma estimativa desse seu erro, você escolhe o que pior possível, ou seja, o que deixa o erro o maior possível. Beleza? Então, vamos fazer o exemplozinho para vocês entenderem exatamente essa noção toda. Então, tá aí. Vamos ler a questão. Leiam aí vocês primeiro. Veja se entenda, já eu leio. Professor, no caso, sempre a gente vai ter que calcular o Taylor, né? Sempre vai ter, né? Ou não, nesse caso. Até aqui, você só precisaria da fórmula do erro. Só que aqui embaixo eu digo assim, confirme que o erro que você calculou é realmente máximo, né? Que é maior do que o real. Aí aqui você precisa fazer a série de Taylor e depois comparar com o valor verdadeiro, né? Essa questão aqui vai ter de tudo, né? Tudo que a gente viu aqui em série de Taylor vai aparecer aqui. Todo mundo entendeu a questão, pessoal? Então, o que a gente vai fazer é calcular qual é o erro que a gente pode cometer quando a gente aproxima esse polinômio do quarto grau por um polinômio do segundo grau em torno do ponto x0 igual a 1. E isso tudo para poder achar o valor dessa função em x igual a 2, né? Beleza? Então, vamos começar aqui com, realmente, o cálculo do erro logo, que é a primeira coisa que ele pede. Então, o que a gente quer aqui é o R2. Por que é o R2? Porque ele diz que a gente vai usar uma série de ordem 2, né? Então, o R2, pela formulazinha, é a nossa função derivada 3 vezes, aplicada ao nosso ponto mágico lá, xi, né? Sabe Deus o que é, vezes, vou botar aqui por extenso, x menos x0 ao cubo, sobre 3 fatorial. Beleza? Professor, Diga lá. mas esse R2 não já é o erro real, não? Assim, esse R2 é o erro real, dado que você tem uma bola de cristal e você esfrega ela e faz, ó, bolinha de cristal, qual é o valor de xi? E ela te diz o valor de xi bem direitinho. Já que a gente não sabe, esse R2 vai servir para a gente dizer qual é o erro máximo. A gente vai achar o xi pior possível, lembra? Certo. Então a gente vai ficar entre dois, no mínimo e no máximo do intervalo, né? Exatamente. Então, esse xi é um valor que existe e ele está entre o x0, que é 0, e o ponto que a gente deseja, que é 2. Então, existe aqui, né? Se você escolheu o xi como sendo 0,49, o erro vai dar bem direitinho, exatamente o que a gente errou. Só que eu não tenho nenhuma fórmula que me diga que é esse 0,49. Então, o que a gente vai fazer é derivar a minha função 3 vezes. Então, Professor, mas o x0 não é 1, não? é 1, eu botei 0, é 1, né? Em torno de 1, tem toda razão. Então, é entre 1 e 2. Muito obrigado. Então, a minha função original é x à quarta mais 2x2 menos 1. E o que a gente precisa aqui é da derivada terceira. Então, vamos derivar essa nossa função 3 vezes, né? Então, derivando a primeira vez, vai ficar 4x ao cubo mais 4x. Derivando a segunda vez, a gente vai ter 12x ao quadrado mais 4. E derivando a terceira e última vez, a gente vai ter 24x. Beleza? Aí vem a pergunta, né? Vou até escrever aqui, né? Qual valor de xi entre 2 e 1 maximiza norma de 24x. E aí, qual é o valor de xi que a gente deve escolher entre 2 e 1 que deixe isso aqui o maior possível? Essa é fácil, né? É 2, né? Então, a gente vai escolher o nosso valor de xi como sendo 2. Por quê? Muito simples, né? 24x é uma função crescente. Então, em módulo, né? Se você
plotar essa função entre 1 e 2, ela é algo assim, né? Portanto, se você escolher o valor maior possível de xi, que no caso aqui é o 2, a gente vai ter o maior valor dessa função, certo? Em geral, pessoal, existem basicamente duas possibilidades para você descobrir o valor máximo aqui da função. Ou a sua função é estritamente crescente ou estritamente decrescente, e aí vai ser um dos dois extremos, beleza? Então, aqui é um exemplo de uma crescente, né? Ou a sua função apresenta um ponto de máximo ou de mínimo, né? Dentro do seu intervalo, certo? Então, se esse for o caso, você tem que ou plotar o gráfico e estimar isso aqui, ou usar o cálculo, né? Para ver quando a derivada é igual a zero, e você acha aí o seu ponto do máximo. Então, são só esses dois casos. Ou a função sempre cresce ou decresce monotonicamente, e aí é um dos dois extremos, ou ela tem um máximo ou um mínimo aqui dentro, e esse vai ser o valor escolhido, né? Lembrando que não é só porque ela tem um máximo que é certeza que é ele, né? Então, se esse máximo aqui fosse... porque é em módulo, né? Se você considerar em módulo, aí vai ser certeza, né? Se o máximo for 10, né? E aqui embaixo for 5, o 10 sempre ganha, né? Se você esquecer o módulo, aí bem, se aqui embaixo fosse menos 50, né? E aqui em cima 10, o menos 50 ganhava, porque é em módulo, né? Mas se você botar em módulo e tiver máximo, já está garantido que vai ser um máximo desse. Em geral, aqui na disciplina, ou a gente dá o gráfico para vocês, ou bota umas funçõezinhas dessas simples, né? Que é só crescente, decrescente. Você não tem muito trabalho, né? Mas usando o Python e plotando a função, fica bem fácil de você descobrir o valor. Todo mundo entendeu por que a gente escolheu o nosso xi aqui no exemplo igual a 2? Posso prosseguir? Pode. Pronto. Então, acho que podemos continuar. Então, vamos lá. Então, o nosso R2 vai ser agora, e bem, já que eu escolhi o xi que maximiza o módulo, a gente começa a botar o erro inteiro em módulo. Então, vai ser 24 vezes o xi, que era 2, vezes x menos x0 ao cubo, sobre 3 fatorial, certo? Então, 2 menos 1 dá 1, ao cubo desaparece, né? O nosso 3 fatorial é 6. Então, vai ficar 24 vezes 2 dividido por 6, né? Então, 48 dividido por 6, 6 vezes 8, 48. Então, isso dá o nosso erro máximo em módulo é 8. Beleza? O que é que significa a gente dizer que o nosso erro máximo em módulo é 8? Significa dizer que você errou mais ou menos 8. Então, quando a gente calcular a nossa série de Taylor, que a gente vai fazer agora, quando a gente obtiver o nosso resultado, a gente sabe que ele está no máximo 8 de distância do valor real, né? Para mais ou para menos. Eu não vou saber, né? De antemão, se eu errei para mais ou para menos. Beleza? Todo mundo compreendeu? Vamos agora fazer a série de Taylor mesmo, né? E ver quanto é que é o erro que a gente obtém e comparar isso daí com esse erro máximo, né? Então, só terminar aqui escrevendo assim, né? Erro máximo igual a módulo de 8, né? Então, só para ficar bem claro aí, escrito, né? A gente errou no máximo esse módulo aí. Beleza, agora vamos fazer a série de Taylor mesmo, né? Apaguei as derivadas aqui, não devia ter apagado, né? A gente vai precisar delas tudinho. Então, vamos lá. O que a gente quer é o Taylor de ordem 2, né? De x. Isso daqui é f de x0 mais f' de x0 vezes h mais f duas linhas de x0 h ao quadrado sobre 2 fatorial. Portanto, vai ser a nossa função aplicado a x0 a 1. A nossa função era x0, x à quarta, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1, está aqui a nossa função. Todo mundo lembra? X à quarta, menos 2x2, menos 1, né? Então, a gente substituiu pelo nosso x0, que é 1, dá isso daqui tudo. Mais a primeira derivada tinha ficado 4 vezes x ao cubo, mais 4 vezes x, tudo isso vezes o h aqui é 1, lembra? Então, h aqui, né, vezes tudo isso,
vezes 1, esse não nos dá trabalho, mais a derivada segunda tinha ficado 12x ao quadrado, né? 12 vezes 1 ao quadrado, mais 4, né? Tudo isso também vezes 1 elevado ao quadrado, dividido por 2 fatorial, que é 2, né? Aí, bem, aqui eu não vou pedir para ninguém fazer, não. Deixa eu olhar no material que a gente tem essa conta pronta. Então, vai ficar, segundo o material, isso dá 2, mais 8, mais 16 sobre 2, né? Cada um desses terminhos, né? Aqui é 2, aqui é 8, isso aqui dá 16 sobre 2. Se você fizer isso tudo, dá 18. Então, o nosso Taylor de ordem 2, em 2, deu 18. Ou seja, se você substituir aquela função polinômio a quarta, né? X a quarta, não sei o que, por um polinômio do segundo grau, em torno do ponto x igual a 1, e avaliar ele em 2, dá 18. Beleza. E quanto é que vale a nossa função em 2 mesmo? Ou seja, quanto é que é 2 elevado à quarta, mais 2 vezes 2 ao cubo, menos 1. Se você fizer as contas, isso dá exatamente 23. Então, a função de verdade, né, o valor real, é 23, enquanto o valor estimado pela nossa série de Taylor deu 18. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Todo mundo compreendeu? Professor, acho que no PDF tem 26, não? Na ordem. Rapaz, no meu PDF aqui 26 é intervalo, eu acho. Como é? Eu acho que 26 é o intervalo, não? Porque você vai somar com o 8 a mais. Esse aqui é fácil. Esse 23 a gente acha fácil, né? Ele é 2 elevado à quarta, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos 1. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, mais 16. 8 mais 16 dá 24, menos 1, 23. É isso mesmo, né? Não, é verdade. Acho que é como o Bote estava dizendo. Acho que deu 18 mesmo, mas sobrou mais 8 e deu 26 lá. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Então, aqui o que importa é o nosso valor é 23, o real. Então, como é que é o nosso erro desse exemplo? Nosso erro vai ser, né, em módulo, o valor verdadeiro, 23, menos o valor que a gente achou. Okay? O famoso erro absoluto, né? O erro verdadeiro, né? O valor verdadeiro menos o aproximado. O que nos fornece aqui 5, né? Beleza. Então, erramos 5. Inclusive, a gente já sabe até o sinal aqui, né? A gente errou para menos, né? Esse 5 está dentro dos 8 que a gente tinha dito? Tá, confere, né? Então, veja que realmente, né? Se você calculou o erro máximo e disse, rapaz, a gente errou no máximo 8, veja que realmente a gente errou no máximo 8, até menos do que isso. Beleza? Todo mundo entendeu agora o que fazer e como fazer, para que serve? Professor, eu queria que o senhor explicasse sobre por que o erro ficou até o fatorial de 3, eu não entendi. Porque é fácil, porque a questão disse que a gente ia utilizar uma série de Taylor de ordem 2 para fazer a aproximação, e queria descobrir qual era o erro que essa série de ordem 2 tem. Então, se a gente utiliza uma série de Taylor de ordem 2, o erro é como se fosse o próximo termo aqui, só que em vez de... Né? Então, se você fosse escrever o próximo termo aqui, como é que ele seria? Seria a derivada terceira, né? Vezes h ao cubo sobre 3 fatorial. Isso seria em x0. Só que se é o erro, a gente substitui pelo tal do psi. Por isso que a fórmula do erro ficou sendo essa daqui, sacou? Sim, sim, sim. Beleza, pessoal? Tá na vez de vocês. Professor? Oi. Volta lá rapidinho, só para eu ver um negócio. No caso, tipo, aí da primeira eu entendi que se eu substituir o x0, né? Que é 1. O x0 é 1 e o x é 2, né? Que foi dado na questão, tudo isso, né? Certo. Aí... Ah, entendi agora. Sacou aí? Massa. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês comecem a fazer esse primeiro exercício aí.
Vinícius perguntou se eu podia fazer outra questão. Eu posso, Vinícius. É exatamente essa, né? Comecem vocês. Professor? Opa. Nesse caso aí, Rn tem que ser menor ou igual a 0,01, né? Exatamente. É isso mesmo que ele está perguntando. Ele primeiro manda você fazer na mão. Quem quiser fazer na mão, fica à vontade, né? Depois ele manda usar a fórmula do erro máximo, né? Para ter essa estimativa, né? Aí x é π sobre 2? Isso. E x0 está escrito, né? Então, cuidado aí, né? Inclusive, aprender a interpretar direito, né? O texto, né? Às vezes ele não diz x igual a tanto e x0 igual a tanto, né? Às vezes ele diz, ó, ache o valor da função em tanto, né? Como é o caso aí, e faça isso em torno do ponto tanto, né? Ou use a função e suas derivadas no ponto tanto, para poder descobrir quanto é que vale essa função em aquele outro. Então, quando a gente diz use a função e suas derivadas, é o x0, né? Para descobrir quanto é que ela vale ali, é o x, né? Então, cuidado para entender, né, o que é que significa cada um dos dois, para essa questão não usar exatamente essa nomenclatura, x, x0, né? A pessoa não ficar perdida, né? Olhando para a questão, cadê o x? Cadê o x0? Então, se você entender o que é que cada um representa, né? x0 é o ponto em torno do qual a gente vai usar a função, o valor da função e suas derivadas, e x é o ponto que a gente quer descobrir quanto é que aquela função vale, né? É o que o Taylor vai adivinhar, digamos assim, né? Quanto é que ela vale naquele ponto. Então, pessoal, começar com a primeira aqui, a mais simples, né? Vamos ver quantos termos da série de Taylor a gente tem que colocar, de forma que o nosso seno de π sobre 2, quanto é que é o seno de π sobre 2, pessoal? 1. É 1, né? Seno de 90 graus é 1zão. Então, a gente já sabe, né? Isso aqui é o valor real, né? Vou botar aqui, né? Valor real, certo? Então, vamos descobrir quando é que o nosso valor aproximado, ou seja, usando essa série aqui, quando é que ele está com um erro menor do que 0,01, sempre em módulo, né? Então, quando é que a nossa aproximação, usando termos de série de Taylor, vai dar 0,99, né? Ou 1,01, né? Beleza? Então, vou botar assim, com um único termo, o nosso seno de π sobre 2 vai ser π sobre 2, já que π na engenharia é 3, π sobre 2 é 1,5, né? E, nesse caso aqui, o nosso erro absoluto é o valor real menos o aproximado, que é 0,5. Concordam? Então, se você usar um único termo da série de Taylor, né, dessa série de Taylor aqui, que a gente já deduziu, com um único termo, o erro é terrível, é 0,5, né? Estamos longe aí. Entendeu não, Cádia? Não, eu tinha feito ao contrário. 1,5 menos 1. Aqui tanto faz, já que normalmente quando a gente calcula o erro absoluto, a gente faz em módulo, né? Então aqui é pura definição de quem está utilizando o erro, né? Então, se você define o seu erro como sendo valor real, né?
menos o valor aproximado, ou se você define o contrário. Portanto, você define isso e siga, né, no resto do seu material, tanto faz. Mas, quando você coloca o módulo, aí tanto faz mesmo, né? Aí até o valor vai ser sempre igual, né? Então, com um termo, já vimos que, não, tá longe, né? Deu não. Vamos experimentar agora, vou fazer aqui embaixo, com 2 termos. Com 2 termos, o nosso seno de π sobre 2, aproximando pela nossa série Taylor, vai ser o nosso 1,5, e aqui já é bom usar mais casas decimais, né? Eu botei brincando aqui, né? Então, π sobre 2 dá quanto? Professor. Oi? 1,5707. Pronto. Então, Escreva aí para não esquecer. 5708, né? Aproximando aí, né? Diga aí quem queria perguntar. Por que lá tá subindo 2 em 2 lá, as potências em cima ali? Porque a gente deduziu que toda vida que tem potências pares, a gente ficava com seno de 0 e o termo desaparecia. Lembra, não? No início da aula aqui? Foi o primeiro exercício que a gente fez. Não, beleza. Uhum. Então, por isso que ela ficava com esse jeitão aqui, né? Beleza. Menos π sobre 2 ao cubo sobre 3 fatorial. E aí, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Deixa eu fazer aqui também. Então, π sobre 2 menos π sobre 2 ao cubo sobre... Aqui deu 0,924, aproximadamente. 9,225, né? É. Opa, melhorou bastante, não foi? Então, nesse caso aqui, já obtivemos 0,925, né? Então, como é que fica o nosso erro absoluto nesse caso? É o valor real, 1 menos o 0,925, né? Isso dá 0,8 aproximadamente, né? 0,75, né? Beleza? Bem, ainda estamos longe do que ele pediu, que é 0,01, né? Ainda tá... Aí vamos começar a aumentar Não, aqui. professor, é 0,008. Desculpe, 0,08, né? 0,08, tem razão, aí exagerei. 0,08. Ainda estamos longe do 0,01, né? Aí veja que já tem uma melhoria significativa, né? Com 3 termos. Professor, mas aí não seria para n igual a 3, não? O segundo? Porque a você tem potência 2 razão. vai se anular. Você tem razão. Na verdade, quando eu escrevi aqui com 2 termos, na verdade, a gente estava usando 3 aqui, porque o 2 sumiu, né? Então, aqui é com 3 termos. Aqui, quando eu escrevi aqui com 3 termos, na verdade, vai ter a x a quinta. Então, é com... Nem 5 na verdade, é 6 termos, né? Lembrando que isso aqui é de ordem 5, né? Com 6 termos, é de ordem 5, né? Se você escrever, né? x0, x1, x2, x3, x4, x5, você tem 6 termos, né? Isso é de ordem 5. Muito bem observado. Tinha esquecido desse detalhe, né? A fórmula está aqui, essa aqui é com 6 termos de ordem 5, que era 3 termos, que era 4 termos, que era de ordem 3, né? Então, de ordem 5 vai até o x a quinta. Isso é o 0,925, vou até botar mais casas aqui, 9,24832. E a gente vai simplesmente somar, né? π sobre 2 a quinta sobre 5 fatorial. Então, se você fizer essas contas, deixa eu fazer aqui também, enquanto vocês fazem aí. Mas... no meu aqui deu 1,0045. Professor? Opa. Você pode repetir de novo esse negócio aí que você falou com os termos, termo 4? É assim, como é que é a série de Taylor de ordem... vou botar de ordem n mesmo, né? É f de x0. Isso aqui é a série de Taylor de ordem 0, ela tem um único termo.
mais derivada primeira, deixa eu botar segundo aqui, primeira de x0 vezes h, isso aqui é o série dele de ordem 1, veja que ela tem dois termos, mais derivada segunda, né, aplicada a x0, h ao quadrado sobre 2 fatorial, isso aqui é uma série dele de ordem 2, veja que ela tem 1, 2, 3 termos, lembrou aí? Saquei agora, professor. Perdão. Então, veja que o de ordem 2 tem 3 termos, né? De ordem, né? Aqui, de ordem 7, ela tem 8 termos. Aqui no seno, a gente não vê esses 8, porque tem um bocado de zero aqui que eu... Né? Aqui tinha um 0, aqui tinha um 0, aqui tinha um 0, né? Então, a gente não contou, né? Mas agora sim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você contando agora tudinho, primeiro aqui era 0 também. Então, tem um bocado de zero aqui que a gente não representou, né? Mas aí não precisa se estressar, é só olhar para a ordem da sua série, né? X ao cubo é de ordem 3. Eu sei que de ordem 3 tem 4 termos sempre, né? Então, veja que finalmente aqui já deu, né, pessoal? Aqui, se você calcular o seu erro absoluto, vai ser 1 menos 1,0045, né? Então, vai dar o erro 0,004, né? Já que ele pediu 0,0... Ah, não, ele pediu 0,001, não foi? Não, 0,01. Então, já deu, né? Concordam? Então, veja aí o quão rápido o nosso seno converge, né? A gente usou só... seriam 6 termos, né? De ordem 5, mas, obviamente, sua calculadora é inteligente o suficiente para não fazer os de ordem 0, né? Desculpe, os que dão 0, né? Então, no final das contas, a gente usou só 3 termos, né? Eram de ordem 5, né? Com, em tese, 6 termos, mas metade deles valem 0. Então, a gente só somou, na realidade, 3 terminhos e já deu um valor muito preciso. Veja o quão rápido o nosso seno, usando a série de Taylor, converge. E detalhe, a gente está longe para danado do 0, né? A gente está com H enorme aqui, né? O nosso H está π sobre 2, é um dos maiores, né? Então, a nossa série de Taylor para as funções trigonométricas, normalmente a gente bota para de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Ou se você exagerar, de menos π a π, né? Se não estiver usando, se você não usar nenhuma relação trigonométrica, você tem que varrer 2π, né? De menos π a π. Se você usar algumas relações trigonométricas, basta ir de menos π sobre 2 a π sobre 2, você já desenrola tudo, né? Então, aqui seria, em tese, o erro máximo. Aí, bem, isso foi na mão, né? Agora vamos usar o RN para poder chegar a essa mesma conclusão, né? Para descobrir quantos termos a gente precisaria. Posso apagar aqui, né? Todo mundo deu o print screen. Acho tão estranho essa história de tirar a foto do quarto da print screen. Eu copiei aqui na mão mesmo. Vixe, Maria, então você é da minha época. Eu faço a mesma coisa, senão não aprende. Como já é difícil assim, imagina se for tirar print. Eu não lembro nada, não. Aí não lembro de porra nenhuma, né? Então, vamos lá. Vamos usar o nosso RN agora. Aí, bem, o que a gente quer saber é esse N. Aí, bem, a gente sabe que o RN é a enésima mais uma derivada da função aplicada a xi, vezes x menos x0, elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, né? Beleza? Tá ótimo. Aí, bem, esse negócio de n mais 1 é meio chato, né? Então, vamos chamar uma outra variável aqui, vou chamar, sei lá, né? W é igual a n mais 1. Pelo menos vai ficar assim, tudinho, né? Então, f de W, lembrando que W aqui é a derivada, né? Vezes, quem é x? Π sobre 2, né? x0 era 0, elevado a W sobre W fatorial. E a gente quer descobrir quando é que isso daqui dá menor ou igual a... Desculpa, é só menor mesmo, né? Menor do que 0,01. Concordam? Tá certo. Π sobre 2 elevado a W, dado valores de W, aí você consegue desenrolar, né? W fatorial, se eu disser o valor de W, você também desenrola. A confusão está aqui, né? Ó. A Wésima derivada da nossa função aplicada a xi.
Bem, a função que a gente está tratando aqui é seno de x, né? Se você derivar ela uma primeira vez, ela dá cosseno de x. Se você derivar duas vezes, ela dá menos seno de x. Se derivar 3, né? Dá menos cosseno. Se derivar 4, volta para o seno. E por aí vai. Então, de seno e cosseno, ela não escapa, né? Então, essa FW aqui, seja lá qual for o valor de W, ela é um seno ou um cosseno. Concordam? Então, qual o valor de psi maximiza o módulo da Wésima derivada de uma função trigonométrica dessa? Bem, ou vai dar um seno ou cosseno. O nosso psi, ele é sempre entre x e x0, que é π sobre 2 e 0, né? Se essa Wésima derivada for um seno, o valor que maximiza é 90 graus. É π sobre 2. Cuidado aí, né? Não é o π sobre 4, nem a metade, não, isso. Então, se for um seno, é o π sobre 2 mesmo. Por quê? Porque o seno de π sobre 2 é 1, né? É o máximo que a minha função seno dá. E se for um cosseno? 0, né? É 0, né? Então, qual é o valor de psi que maximiza? Aí você pode botar assim, né? π sobre 2 ou 0, dependendo da função, né? Professor, mas aí então o senhor vai escolher alguma das duas funções para derivar? Pode ser Melhor do que isso. Eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, seja lá o que for que a gente vai escolher, aqui vai ficar 1, que é o valor máximo que a gente consegue, seja lá qual for a função que a gente vai usar, né? Então, se for um seno, eu usaria um π sobre 2 e vai dar 1. Se for um cosseno, eu usaria um 0 e vai dar 1 também. Portanto, o nosso R, N, aqui, né? Ele vai ser em módulo isso daqui. Concorda? Sim, sim. Raciocínio aí, né? Alguma dúvida aí? Alguém tá moendo ainda aí ou ficou claro? Então, digamos assim, você diz, homem, não importa o W. Se você escolher um W que dá um menos seno da vida, é em módulo, e se for seno, eu vou escolher π sobre 2. Aqui vem 1. Se você escolher um W que deu um cosseno, eu vou escolher o psi seno 0, e aqui vem 1 também. Então, não importa o que tu quiser aí, aqui sempre vai ser, o máximo dessa função sempre vai ser 1, no range que a gente queria. E agora, tudo que você precisa fazer é chutar valores de W, de forma que π sobre 2 elevado a W sobre W fatorial é menor do que 0,01. Beleza? Tudo que você precisa fazer é descobrir isso daí, né? Então, deixa eu experimentar aqui, né? Então, vamos começar chutando aqui para W 5. Então, π sobre 2 elevado à quinta sobre fatorial de 5. Então, se a gente chutar o W valendo 5, a gente chega a uma resposta aqui de 0,7. Ainda está longe do 0,01, né? Deu não, né? Se alguém tiver alguma dúvida, faça aí, né? π sobre 2 elevado à quinta sobre 5 fatorial. Isso dá 0,7. Não, deu não. É mais. Vamos, eu acho que vai ser do 7. Com 6 eu já fiz. Como é? Pode pro 7 já? Eu acho que já. Com 6 eu já fiz. Deu quanto com 6? Só para a gente ter uma ideia. Deu 0,004. Ah, não, é menor. Opa, então já deu. Então com 6 já matou, né? Deixa eu fazer com 6 aqui, só para confirmar. Opa, o meu com 6 deu 0,02. Então eu errei. Bem, deixa eu ver se eu estou digitando alguma coisa errada aqui. Imagino que não. Mas bem, com porque a questão é a mesma, né? Então a gente achou com 6 termos, né? Anterior. Do jeito mas lembre-se que aqui a gente está sendo um pouco ignorante. A gente está escolhendo o psi que maximiza, não sei o que lá. Lembram? Então aqui... aqui, nesse caso aí, é o erro máximo, né? Isso. Então aqui a gente vai dizer assim, homem, pega mais, né? Para garantir aí, né? Mais ou menos isso. Então com 6 também não deu. Se você fizer... Se você fizer com 7,
aí finalmente vai dar 0,004. Pronto, com 7 deu. Então, o nosso W aqui, ó, o nosso W aqui, no final das contas, fazendo na mão mesmo, a gente chegou a solução que o W tinha que ser 7, ok? Beleza? Se o W é 7, a gente deduz que o nosso N tem que ser 6, né? Só passar um para lá, né? Ou seja, a gente precisa de uma série de Taylor de sexta ordem, né? Veja que a gente usou uma de quinta só, né? Lá fazendo a questão na mão, né? E ele aqui estimou que você precisaria de uma de sexta ordem. Inclusive, né, sendo de sexta ordem, o valor é até igualzinho de quinta, né? Por coincidência, né, o de sexta ordem não vai contribuir com nada, né? Aquele zero lá, né? Mas, bem, de qualquer forma, a nossa fórmula aqui, usando o máximo possível, deixou um rapazinho a mais. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Então, antes da gente ir para o nosso mini-teste, valendo ponto, vamos só fazer uma coisa interessante aqui, uma coisa legal, para vocês relaxarem antes do mini-teste. Já ouviram falar aí na identidade de Euler? Quem não conhece, já fizeram alguns concursos, né? E, além disso, muitos matemáticos consideram, o concurso deu ela, e muitos matemáticos também a consideram como sendo a fórmula mais bonita de toda a matemática. Essa que vocês estão vendo aí, lá embaixo aí da transparência, é elevado a π mais 1 igual a 0. Então, conheço aí a identidade de Euler, é considerada a fórmula mais bonita da matemática. Por que a miserável é bonita? Primeiro, né? Acharam bonita ou não? A Layan não curtiu, não. O resto está sendo um pouco mais eufêmico, né? Rapaz, né? Professor, só não é mais bonito que eu, né? O Rafael aí já está tendo uma compreensão aqui, achando um pouco mais bonito, achando um negócio, né? Então, vamos ver por que a galera acha ela tão bonita. Primeiro, ela é pequenininha, concordam? Então, isso já não mete medo, né? Porque ela representa esse seno e cosseno aí de uma forma mais simples, deve ser... Isso aí a gente chega já, nisso daí. É o que a gente vai provar agora aqui, né? Bem interessante. Mas, por que só a fórmula, né, sem falar de onde é que ela vem, nem provar, nem nada, por que ela é bonita? Porque ela envolve todos os símbolos mais importantes e as operações mais importantes da matemática. Então, em termos de símbolo, ela envolve o 1 e o 0. Então, é o mínimo que você precisa para praticar matemática, né? No sistema binário, por exemplo, é o mais curto de todos, né? É o que você precisa. Quem foi que apareceu primeiro aí? Foi 1 ou foi o 0, pessoal? Em termos de ordem cronológica. Rapaz. Foi o número 1. Acho que foi 1, né? Porque a gente começa a contar, né? Não começa a contar por 1, não por 0. Não é nem porque a gente começa, né, Rafael? Então, a primeira noção que surgiu... Porque a gente despreza o 0 mesmo. Foi o 1. Foi o 1. Então, o 0, ele demorou bastante. Ele tem um livro que é assim, 0, uma ideia perigosa, do rapaz chamado Charles Ive. Quem quiser, leia, que é interessante. Então, o 0, ele é perigoso. Por quê? Porque você não consegue dividir por 0. Quando você multiplica por 0, tudo dá 0. Né? Os romanos lá não tinham 0. Então, é uma ideia complexa, certo? É complicado, 0, representar o nada, né? Então, é algo um pouco mais complexo. A gente começou com 1, certo? Então, a primeira coisa é 1, aprender a contar 1. Se você pegar uma criança pequena, sabe contar 1, sabe contar 2, depois parou, né? Então, a gente começa devagarinho, depois vê o 0, né? Em termos de operação matemática, a gente tem aí a soma e tem o exponencial, né? Basicamente é a soma, né? Na matemática só existe soma, né? Subtração, multiplicação, exponencial, tudo isso vem da soma, mas bem, né? Que a gente gosta de representar assim, né? A soma ou subtração, né? Tem a multiplicação entre o i e o π.
e o exponencial do E elevado, né? Então, são as três principais aí, né? Em termos de cronologia, quem foi que surgiu primeiro? O E, o I ou o Pi? O Pi aí dos gregos, né? O Pi Eu é acho que foi o Pi. o E e o I, toda a vida eu olho, mas eu sempre esqueço, pessoal. Eu tenho um livro dos dois aqui, né? Tem um livrozinho da história do E e tem um livrozinho da história do I, né? Se eu não me engano, o E nasceu primeiro, né? Foi o Napier, né? O I demorou um pouquinho mais para conseguir se introduzir, né? Mas são aí as três principais constantes que a gente tem da matemática, certo? E a gente consegue provar aqui, vou provar para vocês, essa identidade de Euler, usando só a série de Taylor que a gente acabou de aprender. Ok? Para isso, tudo que a gente vai fazer é descobrir qual é a série de Taylor da função E elevado a IX. Vamos calcular a série de Taylor dessa miserável? Então, nossa série de Taylor, né? Como sempre, vou escrever aqui a fórmula para ninguém esquecer. Já enjoaram aí da série de Taylor, pessoal? Está todo mundo... Depende do referencial, professor. Professor, não enjoei ainda porque tá difícil de entender. Aí, não entendeu, enjoou. Quando entender, pronto, o objetivo é esse. Usar tanto, entender tanto que enjoei. Então, a gente vai fazer isso e, para variar, a gente é covarde e a gente pega o x0 como sendo zero. Sempre isso facilita bastante a nossa vida. De forma que o h é x menos zero, que é só o próprio x, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com a nossa função aplicada a x0, ou seja, E vezes I elevado a zero, ok? Mas, e aí, pessoal? Qual é a derivada de E elevado a ix? Lembre-se que E elevado a ax é A vezes E elevado a x, né? Isso. O I aqui nada mais é do que a constante, né? Então, I vezes E elevado a ix, concordam? Então, aqui, I vezes E elevado a I, e o nosso x, como sempre, é zero. Tudo isso vezes o h, que é x, né? E aí, se eu derivar de novo esse i vem aqui para frente, né? Então, fica i ao quadrado vezes e elevado a ix, concordam? E quanto é que é i ao quadrado, por definição? Menos 1, né? Menos 1 vezes e elevado a i vezes 0, vezes x ao quadrado, sobre 2 fatorial. Vamos continuar mais um pouquinho. Derivada de... Então, isso aqui deu isso aqui, né? Derivada disso daqui. O i vem para cá de novo, né? Então, menos i vezes e elevado a i vezes 0, vezes x ao cubo, sobre 3 fatorial. Se eu derivar de novo, desce de novo um i desse para cá, e vai ficar menos i ao quadrado, que dá positivo finalmente de novo. E elevado a i vezes 0, vezes x à quarta. Muito, muito juntinho aqui, né? Deixa eu botar ele mais para baixo. Mais e elevado a i vezes 0, vezes x à quarta, sobre 4 fatorial. Eu acho que a partir daqui a gente já consegue deduzir alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. Quanto é que é elevado a 0? 1. Quanto é que é i vezes e elevado a 0 vezes x? I, x. Quanto é que é menos 1 vezes e elevado a 0 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial? Menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Quanto é que é menos i vezes e elevado a 0, x ao cubo sobre 3 fatorial? Menos i, x à terceira sobre 3 fatorial. Esse daqui vai ficar x à quarta sobre 4 fatorial. Quem seria o próximo aí? Quem é que se arrisca? Veja que o i está se alternando, aparece num, no outro não. Os sinais estão se alternando, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. O próximo aqui vai ser positivo também, né? E aparece o i. E x a quinto sobre 5 fatorial. Sobre 5 fatorial, beleza?
o próximo desapareceria o i e apareceria um negativo, né? E assim por diante. Beleza? É mais ou menos a ideia do seno, né? Só que em vez do... Pronto. Seria a posição do i. Ele tem muito a ver com o seno, né? Vamos ver como. Deixa eu reorganizar o rapaz. Então, o nosso E elevado a ix. Deixa eu juntar todo mundo que tem i aqui. I vezes, beleza? X menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial. Professor, é uma do seno e a outra do cosseno, né? Vai dar o final? Que sacanagem. Mais 1 vezes... Quem não tem i? 1x menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim vai. Isso daqui a gente já estudou bem direitinho na nossa aula de hoje. Isso aqui é seno de x, concordam? E tem o i multiplicando. Esse daqui eu vou deixar para vocês como exercício. Mas, do mesmo jeito que a gente fez o seno, você prova facilmente que isso aqui nada mais é do que cosseno de x. Portanto, E elevado a ix é igual a i seno de x mais cosseno de x. Show? Bonito? Então, que viagem, né? E elevado ao número exponencial, número imaginário, né? Vezes x, dá isso tudo. E bem, o que é que a gente precisa agora fazer para provar a identidade de Euler? O último passo. Substituir x por π. Então, E elevado a i, π, é igual a i vezes seno de π mais cosseno de π. Quanto é que é i vezes seno de π? Seno de π é zero, né? Concordam? Cosseno de π é menos 1. E a gente chega que E elevado a π é igual a menos 1. É outra forma aí da nossa identidade de Euler. Só que para ficar mais bonita, né? Para aparecer 1 e 0, a gente passa esse 1 para o lado de lá, né? E a gente consegue, finalmente, né, provar, passando 1 para o lado de lá. A gente vai ficar aqui elevado a π mais 1 igual a 0, né? E provamos a super identidade de Euler. Gostaram, pessoal? Então, espero que quem não tinha apreciado, né, a identidade de Euler, inclusive, não é curioso que é um número que tem infinitas casas decimais, né, um número real aí, elevado a um número imaginário, vezes outro número com infinitas casas, dá exatamente menos 1. Não é curioso, não, isso, né? Você elevar um número real a um número imaginário e também irracional. Tudo irracional aqui dá 1, dá menos 1. É, no mínimo, curioso, né? Não entendeu o finalzinho, não, Thales? Até o vermelho aqui tá show? Pronto. Então, tudo que a gente vai fazer agora aqui, depois que a gente chegou no vermelho, a gente vai substituir x por π. Beleza? Então, é elevado a i vezes π é igual a i vezes seno de π mais cosseno de π. Foi só isso que a gente fez. Aí pronto, isso aqui sumiu, deu 0, isso aqui dá menos 1, né? Então, é elevado a π é igual a menos 1, né? E aqui já é a identidade de Euler, só falta passar o menos 1 para o lado de cá para ficar bonitão, né? O Rafael citou aí, né? O 1 mais 2 mais 3, menos 1 meio. Tem umas coisas dessas mais confusas, né? A galera acha aí na internet 1 mais 1 meio, mais um terço, mais um quarto, que também diverge, né? Aí dá menos 1 sobre 12, tem umas fuleiragens aí. Ah, tinha visto aí, Emily? Legal. Depois eu vou olhar aqui, ver se eu já vi esse. De vez em quando eu já assisti várias. Tem gente que prova usando outro tipo de coisa, né? Eu gosto muito de ver esses vídeos de matemática, né? Normalmente eu assisto no YouTube os canais, tem aquele... até coloquei já um deles aí
no cigarro para vocês. One Blue, Three Brown, se eu não me engano, Three Blue, One Brown, uma coisa assim. Tem aquele Math Logger, tem Number File. Eita, começou aqui. Cliquei no link aqui para ver, já abriu. Então, pessoal, acabou a diversão, vamos para o que interessa, mini teste.